Salve pessoal, Evandro Damasceno aqui com mais um vídeo para vocês. Recentemente eu coloquei aqui no canal um vídeo explicando mais ou menos como que eu faço para transformar uma garrafa de vidro numa peça de decoração. Nesse vídeo aqui eu vou fazer algo bem similar, que é como que você vai fazer isso para quem já trabalha com a reciclagem da garrafa de vidro, como que você vai fazer para transformar uma garrafa de vidro em mais ou menos R$200 ou lucrar R$200 com uma garrafa de vidro. Mas antes eu quero explicar para vocês que para mim fazer qualquer tipo de trabalho, primeiro eu tenho que ter em mente que a garrafa de vidro ela é dividida em 5 partes. E é isso que eu vou explicar para vocês agora a princípio, antes de partir para a montagem da peça. Aqui eu estou na frente da minha mesa, então eu vou mudar aqui o esquema da filmagem para vocês verem de cima. Bom, antes de começar eu gostaria de falar que é de extrema importância o uso de equipamento de proteção individual. Beleza? Bom, aqui nós temos a garrafa. Então a garrafa, como eu falei, ela é dividida em 5 partes. Que é o gargalo, pescoço, o ombro, o corpo e o fundo. Então, para todos os tipos de trabalho que a gente for realizar no que diz respeito à reciclagem da garrafa, utilizando a técnica do fusing, aqui no canal eu sempre vou estar explicando se aqui eu vou estar utilizando o gargalo, ou o pescoço, o corpo ou o fundo. Em 13 anos de prática com a técnica do fusing, eu descobri que dá-se para fazer coisas bem bacanas utilizando cada uma dessas partes. Então, para isso que eu vou explicar agora, a gente vai usar o corpo da garrafa, beleza? Essa partezinha aqui da garrafa. Aqui no exemplo eu trouxe uma garrafa de cerveja. Como eu expliquei aqui, né, o gargalo, pescoço, ombro, corpo, fundo. Então aqui temos o gargalo, o pescoço, os ombros da garrafa, o corpo e o fundo. Gargalo, pescoço, ombro, fundo e corpo. Aqui eu vou utilizar o corpo da garrafa. Para ficar melhor de vocês enxergarem, eu vou tirar esse fundo verde aqui. Bom, aqui eu estou com o corpo da garrafa. E antes da gente começar qualquer trabalho de corte, se vocês pegarem qualquer garrafa, vocês podem observar que ela tem uma marcação. Essa marcação é de quando a forma fecha, que o vidro em estado, não é líquido, mas pastoso, cai na forma, que ele enche e vira garrafa. Então essa marca aqui é da forma, do fechamento da forma. Aqui eu tenho a caneta. Eu costumo utilizar a caneta Toyo TC90, que para mim ela é perfeita para o que eu faço. E eu utilizo essa marcação aqui para me fazer um corte. Então eu vou fazer um risco aqui e vocês observam o barulho que faz. Eu risquei exatamente na marcação feita pela forma. Não sei se vai dar para ver certinho. Aí, vocês veem, o risco foi feito aqui. Então eu risco desse lado e girando aqui, vocês podem ver, não sei se vai dar para... Aqui, ó, vocês conseguem ver aqui a marcação. Aí eu venho em cima dela e risco novamente. Ah, Evandro, essa marcação deixa o vidro mais sensível, essa marcação criada pela forma? Não vai deixar o vidro mais sensível, mas eu risco aqui simplesmente para mim ter uma base da metade da garrafa. Então, após riscado, eu venho aqui com essa parte aqui da caneta, lembrando, sempre utilizar equipamento de proteção. Aqui no caso eu estou utilizando óculos. E eu tenho duas partes da garrafa. Essas duas partes vocês podem ver que elas estão côncavas. Então eu coloco as duas partes da garrafa côncavas no forno, elevo a temperatura deles até um certo ponto e
essas duas partes vão ficar planas. Então eu tendo as duas partes prontas e já achatadas, eu vou passar para o gabarito. Então eu reservo elas, pego um pedaço de papel e nele eu vou desenhar um formato de pingente que eu gostaria de fazer com essa garrafa. Então vamos supor, aqui vou criar algo similar ao que eu já tenho para vocês verem como ficará no final. Pronto. Aqui eu tenho o que será o pingente de um colar. Então, criado o gabarito, eu tenho que pensar se eu vou furar ele entre as duas placas de vidro, isso eu vou explicar daqui a pouco, ou eu vou furar ele com uma furadeira. Com a peça apoiada em cima do gabarito, vocês vão sustentar ela de forma que ela não se mexa e vamos passar a caneta. Prestem atenção no barulhinho, esse barulho é típico do risco. Depois de riscado, vocês vêm com o alicate e retira o vidro. Eu estou utilizando aqui a mão, primeiro porque ela está protegida, segundo porque eu já tenho uma certa prática com isso. Tá aí, foi criada a peça de acordo com o meu gabarito. Só que para esse modelo de colar que eu vou explicar para vocês, vão ser necessárias duas peças iguais a essa. Beleza? Então, reservo essa e venho com a outra pecinha. Coloco no gabarito. E venho de novo com a caneta e faço o corte. Bom, depois de cortadas, eu tenho duas peças aqui em tamanhos semelhantes que posteriormente, após a fusão, vão virar uma única peça. Eu utilizei aqui a cor verde para ficar mais fácil de vocês identificarem o formato da peça aqui nesse exemplo. Então, supondo que essa peça fosse numa cor flint, transparente, poderia-se utilizar o pigmento, que é a tinta. Essa é uma tinta que pode ser utilizada em temperaturas até 840 graus. Caso eu fosse pigmentar essa peça, eu passaria o pigmento em uma única peça e depois que esse pigmento secar, eu venho aqui com um fio de níquel cromo e coloco ele dessa forma. E venho com a outra peça e coloco em cima. Lembrando que esse procedimento deve ser feito dentro do forno, antes da fusão. Aqui eu não vou explicar sobre temperaturas, tempo de forno, porque isso varia muito do vidro e do forno que você está utilizando e do acabamento final que você quer ter. Então isso cabe a outro vídeo. Depois da peça fundida, nós teríamos uma peça semelhante a essa. A princípio parece ser algo bem simples, mas quando utilizado a criatividade, dá para ser feito algo bem bacana com ela. Nesse caso, vocês podem observar que eu brinquei um pouco com as cores. Aqui eu deixei uma cor mais opaca e aqui mais transparente. Esse tipo de efeito é criado pelo próprio pigmento que você utiliza. Então, quanto mais você brincar, desde que eles criam uma concordância entre eles, mais diferente vai ficar a peça. Se partirmos do princípio, essa peça aqui foi tirada somente dessa parte da garrafa, sobrando ainda esse espaço, além do ombro, pescoço, gargalo e fundo, que dá para vocês fazerem outro tipo de peça. Isso a gente vai ver mais para frente aqui no canal. Por enquanto, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Bom, pessoal, e no final de todos os processos eu cheguei numa peça assim. Ela eu pigmentei com um vermelho vivo e fiz uns detalhes aqui embaixo, marrom terra com preto. Nessa base aqui, a base que seria a base do colar, a Gisele usou a criatividade e utilizou aqui uns barbantes de tecido coloridos que combinam perfeitamente com a peça. Uma peça dessas aqui, a gente vende, lógico, e depende muito da região que você mora. Como a gente mora em São Paulo,
e o pessoal valoriza muito trabalhos feitos com a reciclagem, esse colar aqui varia entre R$ 140 e R$ 200, dependendo de onde e para quem você vende. Esse colar aqui, a gente não pôs à venda, porque assim que a gente terminou, ele meio que virou o xodó da Gisele. Então, resumindo, vocês têm de uma parte da garrafa, vocês conseguem montar uma peça dessa daqui. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de trabalho, se inscreve aí, é rapidinho, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. E se este vídeo te trouxe algum tipo de reflexão, deixa sua avaliação pra gente saber se a gente está indo no caminho certo. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!